Qual é o ensino principal das Escrituras? As Escrituras nos ensinam, principalmente, aquilo que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. São essas as palavras que nós encontramos no breve catecismo, na sua pergunta de número 3. E hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito dessa pergunta, e eu espero que seja um estudo claro e extremamente aplicável à vida de vocês. Hoje eu gostaria de destacar dessa pergunta a seguinte verdade, ou melhor, a seguinte proposta. Eu queria trazer aqui 3 razões para você estudar a sua Bíblia. 3 razões para você estudar a sua Bíblia. Eu quero frisar principalmente na questão das Escrituras nos ensinar, principalmente, aquilo que nós devemos crer a respeito de Deus. Então, principalmente por isso, eu quero destacar essas 3 razões pelas quais eu e você devemos estudar a nossa Bíblia. A primeira razão é porque, então, nosso coração é uma fábrica de ídolos. A primeira razão é porque nosso coração é uma fábrica de ídolos. João Calvino, um grande reformador de Genebra, certa vez escreveu: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Cada um de nós é, desde o ventre materno, esperto em inventar ídolos. Em consonância, nós lemos Salmo 115, verso 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Então, o ser humano, ele tem aquilo que nós chamamos de senso de divindade. O que é isso? A ideia é que existe um Deus e um dia eu prestarei contas a ele. Todo ser humano tem isso. Cícero, um grande filósofo pagão, certa vez disse que não há nação tão bárbara que não tenha uma ideia de Deus. Todos têm uma ideia de Deus. Todavia, isso não quer dizer que, ao ter uma ideia de Deus, todos os seres humanos recorrem ao único Deus verdadeiro. É diferente. Ter uma ideia de Deus, de algo que transcende a criação, e crer no Deus verdadeiro. O homem, depois da queda, ele não consegue fazer essa ponte do senso que ele tem dentro dele que existe um Deus e do Deus verdadeiro. Ele não consegue. O que ele faz? Ele cria ídolos para adorar, porque o seu coração, depois do pecado, tornou-se uma fábrica de ídolos, como diz o reformador. Então, portanto, as Escrituras, elas são importantes, ela é, eu diria, indispensável, como a tradição cristã tem defendido por 2000 anos, porque ela corrige a nossa visão distorcida acerca de Deus. Se nós quisermos, ou se nós recorrermos a qualquer tipo de religião que se distancia da Sagrada Escritura, nós estaríamos adorando um ídolo fabricado à nossa imagem e semelhança. Portanto, as Escrituras é o corretivo do nosso coração inclinado a todo tipo de idolatria, e esse é o primeiro motivo. Porque, veja, a resposta da terceira pergunta do breve catecismo, ela é clara. As Escrituras nos ensinam, principalmente, o que o homem deve crer a respeito de Deus. Porque longe das Escrituras, eu vou crer e adorar um ídolo, e não um Deus verdadeiro. Tá aí uma primeira razão para que eu e você estudemos a nossa Bíblia, é porque nosso coração é inclinado a toda sorte de idolatria. Mas há uma segunda razão. A segunda razão é porque há muitos falsos mestres que procuram distorcer as verdades sobre Deus. Para ilustrar isso, a força e a importância de nós meditarmos acerca desse assunto, sobre falsos mestres, eu ressalto a história de um homem chamado Gregório Rasputin. Gregório Rasputin era um russo, místico e curandeiro espiritual da Igreja Ortodoxa Russa. Este homem, ele se denominava como o Homem Santo. Todavia, a sua biografia ela é repleta de maus exemplos,
Gregório Rasputin, ele era um imoral e não fazia questão de esconder essa verdade. Não fazia questão nenhuma. Dizem até que ele era tão grosseiro, tão baixo, que ele não fazia nem questão de tomar banho. Tá? Era um homem de uma índole perversa. Não só porque não tomava banho, mas porque ele era extremamente imoral, corrupto, etc. Todavia, este homem conseguiu acumular inúmeros seguidores, principalmente mulheres que vinham da alta classe da sociedade imperial de São Petersburgo. Este homem, apesar de todos os defeitos, por se declarar um homem santo, ele conseguiu atrair várias pessoas. Qual que é a grande lição e preocupação que a gente tira de uma história como essa? Se Gregório Rasputin, não fazendo questão de esconder o que era, conseguiu atrair vários admiradores e seguidores, imagine falsos mestres que escondem o que são. Essa é a força do argumento. Falsos mestres, via de regra, não vêm à igreja com uma placa escrito falso mestre ou herege, ou destruidor de igreja. Não vem, infelizmente. Judas, o meio-irmão de Jesus, alertou uma igreja que estava passando por isso. Lá em Judas 4, nós lemos: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Ele vai dizer: homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha, aqueles homens, segundo Judas, eles adentraram a igreja secretamente. A ideia de dissimulação é isso. Eles entraram sem serem notados. Judas detectou esse perigo e escreveu àquela igreja. Falsos mestres, eles adentram o curral das ovelhas não pela porta, que é Cristo, mas por outros caminhos. E ao adentrarem por meio de bajulação, de amizades, de outros modos que não o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, eles começam a semear contendas, dúvidas, imoralidades e assim por diante. Portanto, estudar a nossa Bíblia, entender a verdade sobre Deus, como Deus revelou, é uma grande arma de defesa, para que eu e você não sejamos levados por todo e qualquer vento de doutrina, conforme Paulo diz em uma de suas cartas. Então, até aqui nós vimos dois motivos pelos quais eu e você devemos estudar a Bíblia e nos apegar a ela. Agora, é importante ressaltar, existem muito mais do que 3 razões, tá? Eu tentei elencar 3 razões baseadas na terceira pergunta do breve catecismo. Então, vamos à terceira. Então, primeiro, nós vimos que devemos estudar a Bíblia porque nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o meu coração, ele sempre vai procurar se desalinhar com a palavra de Deus e me levar para um ídolo. E quando eu estou perto da palavra de Deus, bebendo da sua fonte pura e limpa, a tendência é que o meu coração se alinhe novamente com o Deus verdadeiro. Então, em primeiro lugar, porque nosso coração é uma fábrica de ídolos. E segundo, porque há muitos falsos mestres por aí afora, lutando contra Deus, minando a sua verdade. E por vezes eles se encontram no nosso meio. E terceiro e último lugar, devemos estudar a Bíblia, porque Satanás milita contra a verdade de Deus. Veja, não é somente o nosso coração ou os falsos mestres, mas o próprio Satanás também milita contra a verdade de Deus. E nós vimos na resposta da pergunta de número 3, que é a Bíblia, e somente a Bíblia, que mostra de forma clara aquilo que o homem deve crer a respeito de Deus. Não podemos dar vazão ao nosso coração pecaminoso, às nossas inclinações naturais, não podemos dar ouvido a falsos mestres e muito menos às sugestões maliciosas de Satanás. Porque ele é o pai da mentira. Foi Jesus, o nosso Redentor, quem disse em João 8,44, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em Gênesis 3, por exemplo, você vai encontrar a primeira aparição de Satanás na Bíblia.
E as primeiras palavras que nós encontramos deste ser são palavras de mentira. Veja, ele vai dizer lá em Gênesis 3, num diálogo com Eva, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Olha, aqui ele está colocando em dúvida, em xeque, aquilo que Deus ordenou de forma clara para os nossos pais. E depois ele continua, é certo que não morrereis. Veja, Deus falou para Adão, no dia que comeres essa árvore, certamente morrerás. E agora Satanás, além de colocar dúvida na cabeça de Eva, ele contrapõe a verdade de Deus. É certo que não morrereis. E em Gênesis 3 nós vemos a maior traição, a maior desgraça da raça humana. O nascedouro de todos os problemas, de todos os males e de toda a destruição. Todo estupro, todo assassinato, toda mentira, todo ato de terrorismo, toda ladroagem nasce em Gênesis 3. Por isso que é o capítulo mais triste de toda a Bíblia. Porque os nossos pais deram ouvidos ao grande mentiroso e enganador. E eu quero reforçar o seguinte, ele não desistiu, ele não parou de mentir em Gênesis 3. Leia a Bíblia, por toda a Bíblia você vai ver, por vezes, Satanás ali mentindo, usando de estratagemas para torcer a verdade de Deus e levar os homens à ruína. Então, por que é importante estudar a Bíblia? Porque é nela que eu encontro a verdade de Deus. E se eu me afastar dela, o meu coração me levará a ídolos, falsos mestres me cercarão e Satanás, com as suas mentiras, me levará à ruína. Somente a Bíblia, a palavra inspirada de Deus, é o meio pelo qual nós conhecemos o nosso Redentor. Que Deus nos ajude a não nos afastar dela e sempre nela recorrermos para viver em santidade. Se você ficou comigo até esse final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se em nosso canal. Eu vi nas estatísticas do nosso canal que cerca de 25% das pessoas que nos ouvem, que nos assistem diariamente, não são inscritas. Poxa, não custa nada. Se você está assistindo pela televisão, aperta a tecla, a setinha para cima, que vai aparecer a opção para você se inscrever. E se você está no celular, melhor ainda, é mais fácil. É só apertar o botãozinho de inscrever-se e vai ajudar a gente de uma forma inexplicável. Porque assim a gente vai crescer. E crescendo, a gente traz mais novidade para vocês e para a glória de Deus. Então, um grande abraço, nos vemos na próxima.